Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio, o assunto é concentração por pouco tempo. Mito ou verdade? E de novo, volto a convidar todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para mais informações sobre as neurociências, sobre os projetos que eu desenvolvo, artigos, trechos de palestras e aulas, basta fazer uma visitinha. E também convido todos a participarem deste podcast, enviando mensagem com críticas, dúvidas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou então por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E o assunto de hoje talvez surpreenda algumas pessoas. Realmente só somos capazes de nos concentrar por pouco tempo? Isso é um mito ou uma verdade? Esse assunto eu resolvi abordar porque realmente é uma constante você ouvir falar aí pelas redes sociais ou em encontros, palestras, que o cérebro humano só consegue se concentrar efetivamente por pouco tempo. Eu já vi pessoas falando de 25 minutos, 30 minutos, outros de 90 minutos, os outros de 1 hora. Há uma divergência aí quanto ao tempo. E, na verdade, eu resolvi abordar esse tema justamente porque não é bem assim como as pessoas falam. Justamente porque existe algo que vem após as pesquisas científicas, que é justamente a aplicação dessas pesquisas, a interpretação e a difusão dessa informação. E se há alguma distorção nesse caminho, as pessoas acabam adotando como verdade algo que não é bem assim. E acaba sendo o caso dessa informação. Então, eu não posso falar que é mito, mas eu também não posso falar que é uma verdade. E eu vou explicar aqui por quê. Para a gente começar aí a discussão, imaginem uma coisa, que vocês adotem como verdade o fato de que o cérebro humano só consegue se concentrar de fato durante 25, 30 minutos que seja. Ok, suponhamos que a gente adote isso como uma verdade. Então, como que a gente explicaria o fato de várias pessoas, eu inclusive, conseguirmos maratonar séries e séries nas plataformas de streaming? Tem gente que fica aí horas seguidas assistindo série. Significa que, na verdade, ele não assiste nada? Ele assiste só os 25 primeiros minutos, que ele presta atenção e o resto não funciona? Será? A gente vai no cinema e a gente, muitas vezes, dependendo do filme, a gente fica lá naquela tensão, naquela expectativa do filme, e a gente fica concentrado no filme, às vezes por 1 a 2 horas, alguns filmes até mais longos que isso. Como explicar, então, se o nosso cérebro só consegue se concentrar 25 minutos? Tem alguma coisa errada aí, concordam? Então, partindo desses questionamentos, a gente precisa entender algumas coisas. As pesquisas científicas, geralmente, elas são focadas numa certa situação. E dali, muitas vezes, isso é aberto para se verificar ou não a possibilidade disso ocorrer de uma forma mais geral. Essa informação de que o cérebro é capaz de se focar por pouco tempo, é capaz de se concentrar por pouco tempo, na verdade, ela é muito relativa, porque existem diversas variáveis que interferem diretamente neste resultado. E muitas vezes, quando se divulga essa informação, se divulga de uma forma geral, como se fosse regra para todas as situações e para todos. E não é o caso. A gente não consegue manter a atenção por muito tempo, mas tem pelo menos 2 variáveis aí que são fundamentais. Primeiro, o alvo da nossa atenção, da nossa concentração, gera interesse na pessoa, ou seja, eu quero prestar atenção, eu quero aprender, eu quero assistir, eu quero ouvir. Esse querer e essa vontade de ter acesso àquele conteúdo
já é uma variável altamente determinante dos resultados. Então, uma coisa é eu estar vendo um material, ouvindo um material que eu não tenho o menor interesse, que eu não quero, que não é o que eu estou buscando. Isso será uma situação. Uma outra situação é eu estar querendo muito assistir aquilo, eu estar querendo muito ouvir aquilo, eu querer muito aprender alguma coisa. Percebe? Aí eu já tenho uma variável que interfere muito nesse resultado. Da mesma forma, uma outra variável importante é justamente a qualidade daquilo que eu estou tentando me concentrar. Então, se eu estou tentando me concentrar num filme, por exemplo, e esse filme é muito ruim aos meus olhos, para o meu gosto, eu vou ter mais dificuldade, certamente. Eu não vou ter interesse naquilo porque aquilo está me afligindo, aquilo não está me causando interesse. Então, a forma como as coisas decorrem, que eu não tenho poder de mudar, mas que é o que eu estou querendo prestar atenção, também interfere muito nesse foco e nessa concentração. Então, por isso é equivocado eu dizer que essa informação, o cérebro humano não é capaz de prestar atenção mais do que 25, 30, 40, 60, 90 minutos. Ele é, mas depende das condições. Então, quando eu falo que não é um mito por completo, é porque de fato existem pesquisas nesse sentido, mas não são pesquisas gerais, são pesquisas focadas. Então, existe essa questão sim, porém, não é uma regra, tá? São casos específicos. Agora, via de regra, o cérebro tem o poder e tem a capacidade de se manter concentrado? Tem. Então, sobre esse prisma dele ter a capacidade, seria equívoco eu falar que o tempo é curto. Então, ele tem a capacidade. Agora, se ele vai se concentrar ou não, aí vai depender dessas variáveis que eu falei. Eu falei essas duas variáveis, mas na verdade existem outras. Então, aí a gente consegue identificar um problema muito sério que ocorre com relação à divulgação dos resultados de pesquisa. Porque você tem uma pesquisa que é feita com certo isolamento de variáveis, com certo ambiente, com certa situação. Aí você pega aquele resultado e aplica como uma regra geral, isso está errado. É uma divulgação científica feita de forma errada. E o que eu mais vejo por aí são informações de pesquisas sérias divulgadas de forma deturpada. E eu, pessoalmente, acho que essa é uma. Você não pode generalizar e dizer que a gente só é capaz de se concentrar em 5 minutos. Isso não existe. A gente é capaz, sim, de se concentrar por mais tempo. Mas depende. Depende das condições. Se a gente parar para fazer uma análise mesmo do nosso dia a dia, a gente percebe que isso pode ser perigoso, esse tipo de informação. Por quê? Porque as pessoas acabam tornando muitas coisas que não precisariam, tornando elas rasas, superficiais. Justamente, não, eu não posso produzir um material de estudo que ocupe mais tempo da pessoa, porque ela não vai se concentrar. Não, eu não posso preparar uma aula com mais de 25 minutos porque ela não vai prestar atenção. Não, eu não posso fazer um filme com mais de 20 minutos porque ele não vai querer ver. Não, eu não vou fazer um vídeo para a internet. Sabe? Aí você acaba prejudicando os conteúdos que você precisa produzir, enquanto professor, enquanto divulgador, o que for, justamente a partir de um pressuposto que não é bem assim. Esse é o grande risco. Então eu vejo assim, limitações até na área de educação e de ensino que são relativas. A pessoa, não, você não pode produzir esse material aí de divulgação porque se o vídeo ficar longo ninguém vai querer ver. Ora, eu costumo dizer nos cursos que eu faço que é o seguinte, se ele não prestar atenção no material e o material está bem feito, está bem cuidado, certamente é porque ele não tinha um interesse real. Ele não queria de fato, sabe? É muito comum, principalmente nesse ramo de neurociências hoje em dia, você vê pessoas que se empolgam, querem aprender e tudo, mas primeiro, ou por moda,
porque criou-se um modismo em torno do assunto. 2, ou porque é um educador e se ele fizer um curso a mais, ele ganha uma progressão, ganha um bônus, ganha um aumento. É uma outra justificativa. 3, por uma questão de ego, para a pessoa dizer que tem mais um certificado, sabe? Mas realmente querer aprender, será que são todos? Não. E eu não faço questão, eu costumo dizer nos meus cursos, não, eu prefiro que haja uma evasão grande ou que não haja grandes interesses, mas que quem esteja ali esteja querendo de fato aprender o conteúdo. E eu não quero saber se o conteúdo é curto ou é longo, não me interessa isso, porque se a pessoa de fato quiser e tiver interesse pelo conteúdo, a minha parte eu vou fazer, que é um material bem feito. E aí as duas coisas juntas, somadas, vão permitir que a pessoa estude realmente aquele conteúdo. Eu acho que isso é um risco, como eu falei, de você deixar de divulgar ou deixar de produzir materiais ou deixar de procurar materiais, no caso de quem estuda, partindo de uma premissa falsa. Eu diria que isso pode até funcionar muito bem e até virar uma regra, por exemplo, numa área de marketing, numa área de divulgação, numa área de marketing político, de marketing de outros segmentos nesse setor de marketing. Por quê? Porque numa área de marketing, se a intenção é você divulgar algo que a pessoa nem sempre está procurando, né? Você meio que quer empurrar um serviço para a pessoa, quer empurrar uma informação para a pessoa, quer que ela capte aquela ideia sem que ela tenha ido procurar aquela ideia por iniciativa própria, aí de fato você precisa se preocupar com isso, porque não é algo que ela quer, não é algo que ela está motivada a, não é algo que ela tem interesse primário. Ela pode até adquirir o interesse posteriormente, mas num primeiro momento não é o que ela busca. E aí você quer se fazer presente. Aí eu concordo. Percebem a diferença? Então, se a pessoa é um professor, um divulgador ou alguém que tem alguma coisa na internet e ela quer um público dedicado, um público que tenha interesse no que ela fala, um público que já é focado no que ela está divulgando, um público que busca aquela informação, ótimo, ela não precisa se preocupar com essa questão do tempo, ela precisa se preocupar em ter bons materiais. Agora, se é uma pessoa que quer ser popular, que quer fazer vídeos para agradar todo mundo, que quer que todo mundo veja, ou seja, ela quer, é aquilo que se fala hoje em dia, né? Quer ter muita curtida independente do que ocorra, aí, meu amigo, aí realmente ela tem que levar isso em conta, porque ela vai querer aparecer para pessoas que não estão procurando aquilo que ela está falando. Ela quer aparecer para pessoas que não têm aquele interesse. E aí, de fato, fica difícil você manter a concentração por muito tempo em materiais longos. Aí eu diria que se tiver 1 minuto já está bom. Então, eu aproveito para deixar aqui esse alerta nesse sentido. As pesquisas científicas existem, mas é importante que a gente saiba interpretar essas pesquisas, verificar em que sentido elas foram feitas, em que segmento elas foram feitas, em que universo essa pesquisa se restringiu, para que a gente não distorça as informações. Sempre que vocês virem algo muito geral, muito genérico, o cérebro não é capaz disso. Tá, busquem informações mais concretas, porque realmente você fica muitas vezes sendo bombardeado por informações que são divulgadas de forma totalmente distorcidas, e essas informações distorcidas vão se multiplicando e acaba virando, entre aspas, uma verdade que não é tão verdade assim. Então, cuidado com essa divulgação. Eu, antes de gravar esse podcast, eu até fiz um levantamento, mas é aquela história, né? Eu não posso ainda afirmar com 100% de certeza, mas até onde eu consegui pesquisar, não existe essa informação de uma forma geral, enquanto regra. A regra humana é que não conseguimos nos concentrar mais de 25 minutos. Não consegui ver isso. Eu vi muita gente replicando esta informação, mas cadê a pesquisa original? Cadê as informações sobre
a aplicabilidade disso, sobre como foi feita essa pesquisa. Isso eu não consegui achar com esse espectro tão amplo. Eu consegui achar informações específicas, concentração em materiais de pouco interesse. Agora, eu não consegui ver isso como uma regra humana. Então, prestem atenção na hora de aceitarem certos conceitos. Sempre que ouvirem algo assim, lembrem, tente refletir um pouco também. Como eu falei lá no início, se o cérebro não é capaz de se concentrar por mais de 25 minutos, como que eu assisto um filme? Como que eu leio um livro? Muitas vezes eu fico empolgado com um livro, quem gosta de ler, e lê meio livro de uma vez só. Tem alguma coisa errada. Então, se você refletir minimamente, você já vai ver que aquilo não é uma regra geral. Pois se a regra que se fala por aí é de que o cérebro é incapaz de se concentrar por mais de 25, 30 ou 90 minutos, ele seria incapaz. É uma limitação do cérebro, não tem como fazer isso, não há exceção. E quando, na verdade, a gente observa no nosso dia a dia que existem exceções. Esse cuidado na análise das informações e na difusão de informações se faz fundamental, justamente para que a gente não caia nesses erros e nessas armadilhas, e aí a gente deixe de produzir bons materiais ou deixe de receber ou de consultar bons materiais em função de uma regra que alguém distorceu, divulgou e isso foi se replicando. Então, muito cuidado com isso, é o alerta que eu deixo nesse episódio. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer participar desse podcast enviando mensagem com críticas, dúvidas, sugestões, elogios? Envie um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo vocês semana que vem com mais um episódio. Até lá!